Caroline dançava sozinha no salão de baile há cerca de 2 minutos. Quando sentiu aquela mudança elétrica no ar, percebeu que não estava mais sozinha. Mesmo assim, continuou a dançar. Depois de 3 anos a tornar-se invisível, ser vista era perigosamente bom. O que ela não sabia era que o homem que a observava das sombras já sabia exatamente quem ela era e a procurava há muito tempo. A propriedade Batani ocupava 47 acres na zona rural do interior do estado de Nova York. O tipo de propriedade que abrigava dinheiro antigo, poder novo e pessoas que valorizavam a discrição acima de tudo. Caroline Johnson normalmente não tinha condições de respirar o ar em um lugar como esse. Mas, 6 meses atrás, Ashley conseguiu para ela o emprego de empregada doméstica, após a terceira entrevista fracassada de Caroline em mais uma empresa de contabilidade, 183 dias atrás. Agora, ela estava no grande salão de baile, às 23h47, observando as consequências do baile de gala beneficente anual. Taças de champanhe de cristal abandonadas em mesas de mármore. Pratos com bordas douradas empilhados junto ao elevador de serviço. O aroma persistente de uma riqueza tão antiga que não precisava de se anunciar. O seu reflexo fitava a das janelas do chão ao teto. Mulher negra na casa dos 20 anos. Cachos naturais puxados para trás num coque regulamentar. Vestindo o uniforme padrão da propriedade, vestido preto, avental branco, sapatos confortáveis. O código de vestuário foi concebido para tornar os funcionários invisíveis. E durante 6 meses, Caroline aperfeiçoou a arte de desaparecer. O seu telemóvel vibrou. Ashley novamente. Pela quinta vez neste mês, a sua colega de quarto da faculdade estava muito ocupada, muito distraída, prometendo que iria compensá-la. Pela quinta vez, Caroline sentiu a dor de ser a amiga que era sempre compreensiva, sempre complacente, sempre a dizer que estava tudo bem quando não estava. Ela estava cansada, cansada de ser invisível, cansada de ser compreensiva, cansada de fingir que limpar o chão de uma mansão era de alguma forma melhor do que a carreira que ela destruíra para fazer a coisa certa. Caroline tirou os fones de ouvido, conectou-os ao telemóvel e procurou a lista de reprodução que não tocava há 3 anos. Aquela intitulada Antes de Tudo Dar Errado asterisco. A música começou, algo com uma batida que fez seus quadris se moverem antes que seu cérebro pudesse protestar. Algo que a lembrava das noites em que ela era Caroline Maxwell, contabilista forense, a mulher que conseguia rastrear dinheiro em qualquer sistema, que era considerada brilhante, que tinha um futuro. Ela começou a limpar a mesa, mas o seu corpo já estava a responder ao ritmo. Um balanço, depois outro. Os seus ombros rolaram, os seus quadris seguiram. A taça de champanhe na sua mão tornou-se parte do movimento quando ela a colocou na bandeja. E então ela esqueceu-se completamente da bandeja. Caroline Johnson, empregada invisível, fantasma profissional, mulher que passou 3 anos a tornar-se insignificante, começou a dançar. Não o tipo de dança que se faz em discotecas para ser vista. O tipo que se faz sozinha no apartamento, quando se pensa que ninguém está a ver. Quando o corpo se lembra de como era ser livre, ser confiante, ocupar espaço sem pedir desculpa por isso. Os seus olhos fecharam-se. O salão de baile desapareceu. O uniforme não importava. As taças de champanhe, o chão de mármore e a riqueza emprestada desapareceram. Havia apenas a música, apenas o movimento, apenas o seu corpo a lembrar-se de como se sentir vivo. Ela girou lentamente, levantando os braços e inclinando a cabeça para trás. A luz do lustre refletiu nos cristais acima dela, projetando arco-íris fragmentados sobre a sua pele morena. Os seus quadris moviam-se de maneiras que o uniforme nunca foi projetado para acomodar. Fluidos, sensuais, inconscientemente graciosos. Os caracóis naturais que ela tinha aprendido estavam a soltar-se, emoldurando o seu rosto de uma forma que a fazia parecer mais jovem, menos cautelosa. Por 2 minutos, talvez 3, Caroline esqueceu-se de ser invisível. E então ela sentiu aquela mudança elétrica no ar. O peso da atenção. A sensação de ser observada que faz a pele arrepiar-se de consciência. Ela deveria parar. Deveria voltar a ser a Caroline profissional, a empregada que mantém a cabeça baixa,
Termina o seu trabalho e nunca, jamais chama a atenção para si mesma. Em vez disso, continuou a dançar. Porque após 3 anos a tornar-se invisível, ser vista era perigosamente bom. Na porta, Nico Batani parou de respirar. Ele tinha descido às 23h45 para verificar o andamento da limpeza antes da sua teleconferência com Tóquio, marcada para 1h da manhã. A sua insônia significava que as noites tardias eram noites produtivas. Ele não estava na espera dela. A nova empregada doméstica, aquela que ele mal tinha notado nos 6 meses em que ela estava na equipa, Ashley a tinha contratado. Algo sobre ser uma velha amiga que precisava de trabalho. Ele assinou sem prestar atenção porque confiava no julgamento de Ashley e tinha coisas mais importantes com que se preocupar do que com o pessoal doméstico. Mas agora ela movia-se pelo seu salão de baile como se fosse sua dona, como se o chão de mármore fosse dela, como se os candelabros existissem apenas para iluminar a sua performance. Os seus olhos estavam fechados, os lábios ligeiramente entreabertos, o corpo movendo-se com uma confiança que não tinha absolutamente nada a ver com limpar taças de champanhe. O uniforme deveria torná-la mundana. Em vez disso, tornava-a mais erótica. O contraste entre o vestido prático e a maneira como o seu corpo se movia por baixo dele. Cada curva, cada movimento dos quadris, cada extensão graciosa dos braços, as mãos de Nico se cerraram ao lado do corpo. Ele construíra um império com base no controle, na leitura das pessoas, na manutenção da distância entre o desejo e a ação, mas observando-o a dançar. Essa mulher que deveria ser invisível, que passara 6 meses evitando contato visual nas reuniões de equipe. Ele sentiu o controle escapar como água por entre os dedos. Durante 90 segundos, ele ficou paralisado na porta, observando com um desejo que tornava impossível qualquer pensamento racional. O tipo de desejo que fazia o seu pulso acelerar e a sua mente ir para um lugar sombrio, possessivo e totalmente inadequado para um empregador que observa uma funcionária. Então ela se virou. A luz do lustre iluminou-lhe totalmente o rosto. Maçãs do rosto salientes, lábios carnudos, pele como mogno polido, olhos ainda fechados, perdida na música que tocava nos seus auriculares. E todo o mundo de Nico virou-se de lado, porque ele conhecia aquele rosto, não das reuniões de equipa ou dos horários domésticos, ou da imagem indistinta e esquecível dos empregados domésticos que mantinham a sua propriedade a funcionar. Ele conhecia-o das notícias, de um julgamento que ele tinha acompanhado obsessivamente há 3 anos, da mulher que o tinha fascinado naquela época. Brilhante, corajosa, autodestrutiva, em seu compromisso com a verdade. Caroline Maxwell, a contabilista forense que testemunhou contra a sua própria empresa no caso de fraude Whitmore, que enviou o seu mentor para a prisão federal, que destruiu a sua carreira para expor a corrupção, que desapareceu da vida pública depois que o julgamento terminou e o ciclo de notícias passou para o próximo escândalo. Ela estava ali, na casa dele, invisível há 6 meses. O desejo não desapareceu com o reconhecimento. Intensificou-se porque agora ele sabia. Ela não era apenas bonita. Era brilhante. Não era apenas graciosa. Era corajosa o suficiente para destruir toda a sua vida profissional por princípios. E tinha escondido uma competência extraordinária sob um uniforme de empregada doméstica na sua própria casa. Nico Batani procurava alguém com a experiência dela há 2 anos. Alguém que entendesse de crimes financeiros. Alguém que não estivesse preso à ética convencional. Alguém corajoso o suficiente para operar nas zonas cinzentas, onde a lei e a justiça nem sempre se alinhavam. E ela estivera ali o tempo todo. Caroline girou novamente, ainda perdida na sua dança particular, ainda sem perceber que estava a ser observada, ainda se movendo como se tivesse esquecido o peso da vergonha, do fracasso e da morte profissional. Nico deveria se anunciar, deveria limpar a garganta, deveria dar a ela a dignidade da privacidade. Em vez disso, memorizou a forma como ela se movia, o arco das suas costas, a extensão dos seus dedos, a forma como a sua cabeça se inclinava quando a música atingia um determinado ritmo. Catalogou tudo com a mesma intensidade que dedicava às negociações comerciais e ao planeamento estratégico, porque já tinha tomado a sua decisão.
Pela manhã, a vida de Caroline Johnson como empregada invisível teria acabado e a ressurreição de Caroline Maxwell teria começado. Bem-vindos de volta, minhas belas almas e espíritos afins. Antes de começarmos, inscrevam-se, curtam e partilhem de onde estão a assistir. Sempre me aquece o coração ver a nossa pequena família de contadores de histórias espalhada pelo mundo. Cada clique, cada comentário, cada demonstração de carinho que vocês nos dão, nos ajuda a continuar a descobrir essas histórias inesquecíveis juntos. Então, encontrem um lugar tranquilo, acomodem-se e deixem-me levá-los a um lugar onde nunca estiveram antes. Caroline chegou ao escritório de Nico às 8h57, 3 minutos antes do horário, porque chegar atrasada era como dar a ele mais poder do que ele já tinha. Ela trocou o uniforme por roupas civis, calças de ganga escuras, uma blusa creme, jaqueta de couro que lhe custou 2 salários semanais, quando ela ainda tinha um salário digno de nota. O cabelo estava solto, com cachos naturais emoldurando o rosto. Se fosse para ser demitida, pelo menos ela estaria com a sua aparência natural quando isso acontecesse. A assistente dele, uma mulher de olhar perspicaz chamada Maria, que sempre fora gentil, apontou para as portas duplas. Ele está à sua espera. Entre. Ele ficou acordado a noite toda, rastreando todos os registros que conseguiu encontrar sobre ela até o amanhecer. A insônia que normalmente alimentava o seu trabalho, agora queimando com algo mais pessoal. A mão de Caroline tremeu levemente quando ela alcançou a maçaneta. Ela se forçou a respirar. Se forçou a lembrar que havia testemunhado contra promotores federais, resistido ao interrogatório de advogados de defesa que tentaram destruir a sua credibilidade. Ela poderia lidar com uma conversa com o seu empregador. O escritório era exatamente como ela esperava. Uma enorme secretária de mogno, cadeiras de couro, estantes de livros do chão ao teto, janelas com vista para os terrenos da propriedade. O que ela não esperava era o homem atrás da secretária. Nico Batani parecia diferente à luz do dia. Ainda devastador. Isso não tinha mudado, mas de alguma forma mais real. O seu fato era cinza-carvão, perfeitamente ajustado aos ombros que não precisavam de ajustes. A camisa era branca, aberta no colarinho, sem gravata. O cabelo escuro estava ligeiramente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos por ele. E os olhos, aqueles olhos quase negros que a observaram dançar, acompanhavam os seus movimentos pela sala com uma intensidade que a fazia sentir a pele quente. Caroline, ele levantou-se e apontou para a cadeira à sua frente. Obrigado por ter vindo. Eu tinha escolha. As palavras saíram mais duras do que ela pretendia. Sim, a resposta dele foi imediata, absoluta. Você sempre tem escolha. Comigo, você sempre terá. Algo no tom dele a fez acreditar nele. Ela sentou-se. Nico não voltou para a sua cadeira. Em vez disso, contornou a secretária, encostando-se nela para ficar mais perto dela. Não ameaçadoramente perto, apenas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Algo caro e discreto que a fez querer inclinar-se para a frente. Ele pegou numa pasta de papel manila da secretária e abriu-a. Caroline sentiu um frio na barriga. Dentro havia cópias de artigos de jornal. O seu rosto olhava para ela do papel brilhante, mais jovem, mais confiante, em pé na escadaria do tribunal. As manchetes eram brutais, mesmo 3 anos depois. Testemunha principal destrói carreira de mentor. Testemunho de contabilista forense envia Hoffman para a prisão. Denunciante ou oportunista. Caroline Maxwell, a voz de Nico era baixa, quase gentil. Mudaste de nome. Inteligente. Ela não conseguia falar, não conseguia respirar. A sua invisibilidade cuidadosamente construída estava a desmoronar-se diante dela, e ela não tinha nenhuma defesa preparada. Acompanhei o teu julgamento, ele continuou fechando a pasta. Obsessivamente, tu me fascinaste. Não apenas pelo que fizeste, testemunhando contra o teu mentor, mas como o fizeste. Não se limitou a denunciar a fraude. Construiu um caso irrefutável. Antecipou todas as estratégias de defesa. Foi brilhante. Caroline encontrou a sua voz. Fiquei desempregada porque escolheu a verdade em vez da carreira. Isso não é fraqueza, Caroline. É coragem que a maioria das pessoas não tem. É aqui que me despede. Ela ergueu o queixo porque poderia ter feito isso por e-mail. A boca de Nico curvou-se ligeiramente. Não era bem um sorriso, mais uma apreciação.
Não estou a despedir-te. Estou a oferecer-te a tua vida de volta. As palavras pairaram entre eles. Impossível. A minha vida é limpar salões de baile e evitar contato visual. Caroline disse secamente. É isso que resta. Não. Ele afastou-se da secretária, aproximou-se. Não invadiu o espaço dela, mas aproximou-se o suficiente para que ela tivesse de inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. É isso que tem escondido. O que vi ontem à noite. Aquela mulher a dançar como se fosse dona do mundo. Essa é a sua vida. Quero contratá-la. O coração de Caroline batia forte contra as costelas. Para fazer o quê? Aquilo em que é excepcional. Investigação financeira, recuperação de ativos, contabilidade forense. Ele fez uma pausa. O trabalho que faço não é totalmente legítimo. Eu administro hotéis, restaurantes, empresas de importação. Tudo legal. Mas também presto serviços de consultoria para pessoas. O sistema falhou. Pessoas que não podem ir à polícia porque a polícia é o problema. Pessoas que foram roubadas por parceiros, cônjuges, empregadores que sabem como esconder dinheiro onde os advogados não conseguem encontrá-lo. A compreensão surgiu lentamente. Você quer que eu o ajude a operar em zonas cinzentas? Quero que me ajude a ajudar pessoas que não têm mais para onde recorrer. Os olhos dele nunca deixaram os dela. O trabalho pagaria 200 mil por ano, mais uma percentagem da recuperação dos casos. Teria autonomia, recursos e a minha proteção total. O número deixou-a tonta. Ela ganhava 32 mil como empregada doméstica. Por que eu? A voz dela era quase um sussurro. Existem outros contabilistas forenses, pessoas sem o meu histórico. Porque já provaste que farás o que é certo, mesmo que isso te custe tudo. Porque és brilhante o suficiente para rastrear dinheiro através de sistemas projetados para escondê-lo. E porque ele parou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Devo ser honesto contigo. O meu interesse por si não é inteiramente profissional. O ar na sala mudou. Ficou carregado com algo elétrico e perigoso. Qual é a outra parte? Caroline perguntou, embora uma parte dela já soubesse. Os olhos de Nico percorreram-na lentamente. Não de forma grosseira nem objetificante, mas deliberada, como se estivesse a memorizá-la. Quero saber como você fica quando não está a fingir ser invisível. Eu vi-te ontem à noite confiante, livre, viva. É essa mulher que estou a contratar, não a empregada que mantém a cabeça baixa, e sinto-me intensamente atraído por ela. Achei que devias saber disso antes de decidires. Caroline deveria levantar-se, sair, relatar isso ao RH. Só que Ashley era do RH e Ashley tinha desaparecido ontem à noite, como já tinha feito centenas de vezes antes. Em vez disso, ela perguntou: se eu aceitar o emprego, a atração se tornará um problema, apenas se você quiser. A honestidade dele foi desarmante. Não vou agir sem o teu convite, mas também não vou mentir sobre isso. Eu quero-te, Caroline. Profissionalmente, com certeza, mas também pessoalmente, fisicamente, de maneiras que não têm nada a ver com o trabalho. Estou a dizer-te isso para que não haja confusão e para que possas fazer uma escolha informada. A boca dela estava seca. E se eu recusar, então tu voltas ao teu turno esta noite e eu nunca mais menciono esta conversa. Tu mantens o teu cargo, sem retaliação. Tens a minha palavra. Ele endireitou-se. Mas espero que não recuses, porque ver-te dançar ontem à noite não foi apenas atração. Foi reconhecimento. Tu és extraordinária. E acho que te esqueceste disso. Gostaria de te ajudar a lembrar. Caroline olhou para ele. Este homem que a tinha observado no seu momento mais vulnerável, que conhecia o seu pior fracasso profissional, que lhe estava a oferecer tudo o que ela tinha perdido. Carreira, dinheiro, propósito. Embora ele admitisse que queria mais do que apenas as suas habilidades, isso deveria assustá-la. Em vez disso, ela sentiu algo que não sentia há 3 anos. Possibilidade. Preciso de tempo para pensar. A sua voz estava mais firme do que ela se sentia. Tome todo o tempo que precisar. Nico enfiou a mão no bolso, tirou um cartão de visita e estendeu-o para ela. Quando ela o pegou, os dedos dele se tocaram. O contato foi breve, acidental, e enviou uma descarga elétrica pelo braço dela. Os olhos dele escureceram ligeiramente, como se ele também tivesse sentido.
Caroline levantou-se, guardou o cartão no bolso do casaco, caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta e olhou para trás. Ele ainda a observava, sempre com aquela intensidade que a fazia sentir exposta e vista na mesma medida. Caroline, a voz dele a deteve. Seja qual for a sua decisão, obrigado por dançar. Faz muito tempo que nada me surpreende. Você surpreendeu. Ela saiu sem responder, mas o seu coração batia acelerado enquanto caminhava pelos corredores da propriedade. Passou pelos outros funcionários, pelos quartos de hóspedes e pelas salas de jantar formais, até chegar ao seu pequeno quarto no terceiro andar, onde os empregados moravam. Ela tirou o cartão dele de papel grosso com letras em relevo. Nico Batani, proprietário, um número de telefone, um endereço de e-mail no verso, escrito à mão com uma caligrafia confiante, asterisco. Você merece ser vista, um asterisco. Caroline sentou-se na sua cama estreita e ficou a olhar para aquelas palavras até elas ficarem desfocadas. Não conseguiu dormir naquela noite. Ficou acordada a pensar em folhas de cálculo e tribunais, e na forma como Nico a tinha olhado como se ela fosse algo precioso em vez de algo partido. Às 3h07 da manhã, pegou no telemóvel, digitou asterisco, um caso. Vou consultar apenas um caso. A resposta dele chegou em segundos, como se ele também estivesse acordado. Um caso, no meu escritório às 9 da manhã, asterisco. Caroline pousou o telemóvel, fechou os olhos e perguntou-se que versão de si mesma seria quando acordasse. A idosa dominicana chamava-se Rosa Moreno e chorou durante toda a primeira reunião. O seu filho, seu único filho, tinha morrido há 8 meses num acidente de construção. Ele era coproprietário de uma empresa de paisagismo com o seu amigo de infância, Patrick Reyes. Segundo Marcos, a empresa tinha dívidas. Rosa não receberia nada. Nem mesmo a carrinha que o seu filho conduzia todos os dias há 15 anos. Caroline sentou-se em frente a Rosa no escritório de Nico, ouvindo a história em inglês e espanhol fragmentados que Nico traduzia perfeitamente. Ela observou as mãos de Rosa, nodosas devido à artrite, segurando uma foto do filho, e sentiu algo se partir no peito. Os livros, disse Caroline baixinho. Preciso de ver os livros da empresa. Patrick Reyes os forneceu, confiante na sua história. 3 livros contábeis encadernados em couro e um laptop com arquivos do QuickBooks. Nico deslizou-os pela mesa de conferência até Caroline. Ela hesitou. As suas mãos pairaram sobre os livros de contabilidade como se estivessem a arder. 3 anos. Ela não olhava para uma folha de cálculo, um balanço patrimonial, um livro-razão há 3 anos. A última vez tinha sido naquele tribunal, explicando a um júri como o seu mentor tinha roubado 4,7 milhões de dólares de clientes idosos. Como ele o tinha escondido em contas offshore e empresas de fachada, como ela tinha rastreado cada dólar, cada transação, até que não restasse nenhum lugar para ele se esconder. O júri acreditou nela. O juiz acreditou nela. E todos com quem ela já tinha trabalhado a abandonaram por causa disso. As suas mãos tremiam. Caroline, a voz de Nico era baixa, destinada apenas a ela. Rosa tinha saído para usar a casa de banho. Para todos os outros na casa, ela ainda era Caroline Johnson, a empregada doméstica quieta que mantinha a cabeça baixa. Só Nico a chamava de Maxwell, como se dizer o nome pudesse trazer de volta a mulher que ela costumava ser. Não precisas fazer isso. Preciso sim. Ela abriu o primeiro livro Razão. Os números nadaram nos primeiros 30 segundos. Então, o treino entrou em ação. Anos de educação, talento natural, o dom que ela tinha desde a infância de ver padrões no caos. Os livros contábeis ficaram nítidos e ela percebeu imediatamente. Ele está a mentir. A sua voz era monótona. Certa. Patrick Reyes está a mentir. Nico inclinou-se para mais perto. Perto o suficiente para que ela sentisse o perfume dele novamente. Perto o suficiente para que o ombro dele quase tocasse o dela. Mostre-me. Os dedos de Caroline voaram pelo teclado do laptop, abrindo arquivos, cruzando referências. Olha, depósitos de rendimentos aqui, 47 mil em abril. Mas as faturas correspondentes mostram 63 mil em trabalhos concluídos. Onde estão os outros 16 mil? Explica-me como se eu não fosse uma contabilista forense. A sua voz demonstrava respeito, interesse genuíno. Ele não estava a ser condescendente com ela. Ele queria entender. Marcos está a desviar dinheiro. Vês isto?
Ela apontou para uma série de transferências. Ele está a transferir dinheiro para uma conta pessoal antes que ele chegue aos livros contábeis da empresa. Pequenas quantias. Nada que desencadearia auditorias. Mas ao longo de 18 meses, isso soma uma quantia considerável. Ela trabalhou por 4 horas seguidas. Mal percebeu quando Nico trouxe o café exatamente como ela gostava, embora ela nunca tivesse lhe dito. Mal percebeu quando ele se sentou ao lado dela, observando-a trabalhar, fazendo perguntas que aguçavam o seu raciocínio em vez de interrompê-lo. Quando ela finalmente se recostou, tinha o quadro completo. 340 mil dólares. Ela disse que Marcos roubou 340 mil dólares da viúva do seu sócio falecido. Ele escondeu o dinheiro em 3 contas, uma em seu nome, outra em nome da sua esposa e outra em uma entidade comercial que não existe, exceto no papel. O sorriso de Nico era afiado e perigoso. Você pode provar isso? Eu já provei. Ela virou o laptop na direção dele. Documentação completa, cronograma, registros, tudo o que você precisa. Ele olhou para ela como se ela tivesse feito um milagre. Você é incrível. Caroline sentiu o calor subir pelo pescoço. Ela não estava mais acostumada a elogios. Não estava acostumada a ninguém olhar para o seu trabalho com admiração, em vez de suspeita. O que acontece agora? Ela perguntou. Agora vamos visitar Patrick Reyes. O confronto aconteceu no escritório de Marcos, um espaço comercial entre um salão de manicure e um serviço de preparação de impostos. Caroline observou Nico trabalhar com o mesmo fascínio com que ele a observava rastrear dinheiro. Ele não foi violento, não ameaçou, não levantou a voz. Simplesmente colocou a documentação de Caroline na mesa de Marcos e disse: tem 48 horas para devolver o dinheiro, todo ele, ou entrego isto ao procurador e a Rosa processa-o no Tribunal Civil. Perderá o negócio, a sua casa e provavelmente a sua liberdade. O rosto de Marcos ficou cinzento. Não posso. Não consigo. Consegue. A voz de Nico era gelada. Tem vindo a roubar há 18 meses. Sabe exatamente onde está o dinheiro. Transfere-o de volta ou enfrenta as consequências. Marcos olhou para Caroline. Ela olhou nos olhos dele sem vacilar. Ela já tinha feito isso antes. Sentou-se à frente de pessoas que tinham roubado dinheiro, que justificavam isso para si mesmas, que pensavam que eram espertas o suficiente para esconder. Ela sempre tinha sido mais esperta. 48 horas, repetiu Nico. Então levantou-se, abotoou o casaco e saiu. Caroline seguiu. No estacionamento, as mãos dela começaram a tremer novamente. Adrenalina retardada, foi isso. Ela não conseguia encontrar a palavra. Eficaz, sugeriu Nico. Ele destrancou o carro, um Mercedes preto, e abriu a porta do passageiro para ela. Aterrorizante, disse Caroline. Mas ela entrou. O dinheiro foi transferido em 24 horas. Todos os 340 mil dólares mais juros. Patrick Reyes fechou o negócio no mesmo dia. Quando Rosa Mareno voltou para assinar a papelada, ela abraçou Caroline com tanta força que Caroline não conseguia respirar. Disse coisas em espanhol que Nico não traduziu, mas Caroline entendeu mesmo assim. Obrigada. Deus te abençoe. Você me devolveu o meu filho. Mais tarde, em pé no escritório de Nico, depois que Rosa saiu, Caroline sentiu lágrimas queimando os seus olhos. Eu esqueci, ela sussurrou. Esqueci-me de como é isto. Ajudar as pessoas, usar o que sei para corrigir as coisas. Nico ficou em silêncio por um longo momento. Então não te esqueceste. Apenas deixaste de acreditar que podias fazer isso. Ela olhou para ele. Olhou realmente para ele. Este homem que a tinha visto dançar, que lhe tinha oferecido uma segunda oportunidade, que agora a observava como se ela tivesse feito algo extraordinário, quando tudo o que ela tinha feito era o seu trabalho. Jantar, disse ele. Deixa-me levar-te para jantar para comemorar. Caroline sabia que deveria dizer não. Deveria manter limites profissionais. Deveria lembrar-se de que ele tinha admitido que a desejava de maneiras que nada tinham a ver com balanços financeiros. Está bem, disse ela em vez disso. O restaurante era intimista. Toalhas de mesa brancas, iluminação suave, mesa de canto privada onde não seriam incomodados. Vinho que Caroline reconhecia da sua vida antiga, quando podia se dar ao luxo de conhecer vinhos. Eles conversaram primeiro sobre o caso, um território seguro. Mas então a conversa derivou para a educação dela, a infância dele,
os caminhos estranhos que os trouxeram até aquele momento. Meu pai morreu quando eu tinha 19 anos, disse Nico, girando o vinho na taça. Durante uma reunião de negócios que não era realmente uma reunião de negócios, eu herdei tudo. Os negócios legítimos, os complicados, as dívidas, as alianças e os inimigos que eu nem sabia que existiam. Sinto muito. Caroline falava sério. Isso me ensinou algo. Ele olhou diretamente para ela. Esse poder sem propósito é apenas violência. Eu queria que o meu trabalho tivesse significado. Ajudar pessoas que não tinham mais ninguém. Talvez isso seja ingenuidade. Não é ingenuidade. Caroline pousou o seu copo de vinho. Era o que eu também queria. Antes de tudo desmoronar. Nada desmoronou. A intensidade dele voltou. Escolheu a integridade em vez da carreira. Isso não é fracasso, Caroline, é força. A maneira como ele disse o nome dela fez com que ela prendesse a respiração. Tenho tentado ser profissional, continuou Nico, baixando a voz. Nestes últimos dias a trabalhar juntos, mas não consigo parar de pensar em si, a dançar. Não consigo parar de imaginar como seria se deixasse ser livre de outras maneiras. O ar entre eles ficou pesado. O pulso de Caroline batia forte na garganta. Isso faz parte da oferta de emprego? Ela precisava saber. Não, a resposta dele foi firme. A oferta de emprego permanece independentemente disso. A tua posição está segura, quer nos toquemos ou não. Ele gesticulou entre eles. Isso é separado. Estou a dizer-te para que saibas. Eu quero-te, mas não vou agir a menos que tu também queiras. Caroline deveria levantar-se, deveria sair, deveria traçar uma linha entre o profissional e o pessoal que não poderia ser cruzada. Em vez disso, ela inclinou-se para a frente, diminuindo a distância entre eles. E se eu ainda não estiver pronta para decidir? Então eu esperarei. Os olhos dele estavam escuros com promessas. Mas Caroline, quando você decidir, eu não faço nada pela metade. A viagem de volta para a propriedade foi silenciosa, carregada de possibilidades, quando ele parou em frente ao prédio dela, os aposentos dos funcionários. Ele não tentou beijá-la, não a pressionou, apenas disse: "Boa noite, Caroline. Obrigado por hoje." Ela saiu do carro com as pernas trêmulas, caminhou até a porta e virou-se para trás. Ele ainda a observava, sempre observando. Caroline entrou, fechou a porta e encostou-se nela. Todo o seu corpo vibrava com desejo e medo em igual medida. Ela tinha feito a sua escolha. Só precisava de ser corajosa o suficiente para agir. O segundo caso chegou 3 dias depois. Fraude com criptomoedas. Uma instrutora de yoga no Brooklyn, cujo ex-namorado tinha roubado as suas poupanças e convertido em Bitcoin. A mulher, Jade, tinha capturas de ecrã dos endereços das carteiras, mas não fazia ideia de como rastrear as transações. Eu posso fazer isso, disse Caroline quando Nico apresentou o caso. Ele a estudou. É tecnicamente complicado. Análise de blockchain. Precisaria de... Eu sei o que precisaria de fazer. Ela já estava a procurar a documentação. Já lidei com casos de criptomoedas antes. Antes, quando era Caroline Maxwell, estrela em ascensão na Whitmore Associates, quando casos complexos eram emocionantes em vez de desencadeadores. Ela não percebeu a diferença até estar há 3 horas mergulhada nos dados da blockchain, a olhar para as cadeias de transações no segundo monitor de Nico, no seu escritório privado. Era depois da meia-noite. A propriedade estava silenciosa, exceto pelo som suave do teclado dele. Ele estava a trabalhar noutra coisa, dando-lhe espaço, mas permanecendo por perto. Os números começaram a nadar. Caroline piscou com força, tentou se concentrar novamente, mas a tela ficou embaçada. O peito dela la apertou. A respiração acelerou. Não, agora não. Ela estava indo tão bem. 3 dias de trabalho sem incidentes. 3 dias sentindo-se competente novamente. Lembrando-se porque amava essa profissão. Mas o seu corpo não estava a ouvir a lógica. As suas mãos tremiam. A sua visão ficou embaçada. Ela levantou-se abruptamente, arrastando da cadeira. Casa de banho. A palavra saiu estrangulada. Ela não esperou pela resposta de Nico. Apenas caminhou rapidamente até a casa de banho anexa, trancou a porta e desabou. O ataque de pânico a atingiu como um comboio de carga. A sua respiração ficou irregular, hiperventilando. As suas mãos tremiam violentamente. Os azulejos da casa de banho giravam. Flashbacks invadiram a sua mente. O tribunal, o rosto de Bradley Hoffman,
quando o veredicto foi lido, a sua filha a chorar na galeria, os repórteres do lado de fora a perguntar como se sentia por destruir um homem que tinha sido como um pai para ela. Caroline encostou as costas na parede e deslizou para o chão. Não conseguia respirar, não conseguia pensar. Os números, o tribunal e o testemunho se misturaram até que ela não sabia mais o que era memória e o que era presente. Uma batida na porta. Caroline, a voz de Nico, calma, mas urgente. Estou bem, ela conseguiu dizer. A mentira era óbvia. Abre a porta. Não, dá-me só um minuto. Silêncio. Então vou entrar. Está trancada. A fechadura clicou. Claro, ele tinha as chaves da sua própria casa de banho. A porta se abriu e Nico ficou ali, observando a cena. Caroline no chão, lágrimas a escorrer, a tremer como se fosse se partir em pedaços. Ele não hesitou, não pediu permissão. Apenas entrou no pequeno espaço e se agachou na frente dela. Olhe para mim, disse ele baixinho. Só para mim, não para a tela, não para o caso, só para os meus olhos. Ela tentou, mas não conseguiu. O pânico era muito forte. Nico pegou as mãos dela gentilmente, com cuidado, e as pressionou contra o peito dele. Sente isso? O meu batimento cardíaco. Respire com ele. Inspire contando até 4. Segure por 4. Expire contando até 4. O batimento cardíaco dele era constante e forte sob as palmas das mãos dela. Real, presente, vivo. Inspire, ele contou. 2, 3, 4. Segure. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Caroline concentrou-se no batimento cardíaco dele, na voz dele, no calor do peito dele sob as mãos dela. Lentamente. Tão lentamente, o pânico diminuiu. A sua respiração estabilizou. As lágrimas pararam. Eles ficaram assim por 20 minutos. Ele agachado à sua frente, as mãos dela no peito dele, ambos respirando em sincronia. Ele não a apressou, não tentou consertar as coisas com clichês, apenas manteve o espaço para ela se recompor. Quando ela finalmente olhou para cima, o embaraço a invadiu. Desculpe, sinto muito mesmo. Não acredito que acabei de fazer isso. Não. Ele segurou o rosto dela com as duas mãos com um toque gentil. Não se esconda de mim. Eu deveria ser profissional, competente, não. Ela apontou para si mesma, desmoronando no seu banheiro. Você é profissional. Você é competente. Os polegares dele limparam os restos de lágrimas em suas bochechas. Você também é humana. E passou por um trauma que destruiria a maioria das pessoas. Isso não faz de você fraca, Caroline. Isso faz de você real. Ela queria acreditar nele, mas a vergonha ainda estava lá, amarga e familiar. Eu vi te dançar como se fosses dona do mundo, continuou Nico com a voz baixa e intensa. Eu vi te quebrar estruturas financeiras que confundiriam a maioria dos profissionais. E agora vi te vulnerável. Eu quero tudo isso. Todas as versões de ti. Algo no peito de Caroline se abriu. Por quê? Porque me lembras como é a genialidade quando não tem medo. Não apesar do teu trauma, por causa do que sobreviveste. Porque és corajosa o suficiente para tentar novamente, mesmo quando isso te aterroriza. Ele fez uma pausa. O meu pai morreu durante uma reunião de negócios. Lugar errado, negociação errada. Eu tinha 19 anos. Durante 2 anos depois disso, não conseguia entrar em certos restaurantes sem me dissociar. Eu via a disposição das mesas, sentia o cheiro da comida e voltava àquele momento em que me disseram que ele não voltaria para casa. Caroline prendeu a respiração. Como você sobreviveu a isso? Mal, no início. Então encontrei alguém que não tentou me consertar, que apenas ficou comigo até que eu conseguisse respirar novamente. Os olhos dele nunca deixaram os dela. Deixe-me fazer isso por você. Não precisas de carregar isso sozinha. O beijo aconteceu antes que Caroline tomasse uma decisão consciente. Num momento ela estava a olhar para ele, no outro sua boca estava na dele. Desesperada, faminta. Meses de tensão foram liberados em um único ponto de contato. Nico a beijou de volta com igual intensidade. Suas mãos se moveram para o cabelo dela, inclinando sua cabeça para que ele pudesse aprofundar o beijo. Ela sentiu o gosto de vinho, desejo e algo mais sombrio que fez seu corpo reagir de uma forma que não acontecia há anos. Suas mãos apertaram a camisa dele, puxando-o para mais perto. O chão do banheiro era desconfortável, a posição era estranha,
mas nenhum dos dois se importava. O beijo era tudo, urgente, possessivo e real. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, Caroline ouviu-se dizer: "Isto é uma péssima ideia." O sorriso de Nico era intenso e genuíno. "Com certeza. Trabalhamos juntos, trabalhamos. És meu empregador." Tecnicamente, o polegar dele traçou o lábio inferior dela. "Vais parar?" Caroline olhou para ele. Este homem que a tinha visto no seu pior e não tinha vacilado, que a tinha abraçado enquanto ela se partia, que a beijava como se ela fosse preciosa e perigosa em igual medida. "Não," ela sussurrou. Ela puxou-o de volta para baixo e, desta vez, o beijo foi mais lento, mais profundo. As mãos dele moveram-se para a cintura dela e ela aproximou-se até ficar praticamente no colo dele no chão da casa de banho. Quando a boca dele se moveu para o pescoço dela, a cabeça de Caroline inclinou-se para trás contra a parede. Os lábios dele traçaram a linha do pescoço dela. Encontraram a cavidade onde o pulso dela batia forte. Cada toque fazia o corpo dela vibrar com um desejo que ela tinha esquecido que podia sentir. "Aqui não," murmurou Nico contra a pele dela. "Não no chão da casa de banho." Ele prometera a si mesmo moderação. Mas algumas promessas só duravam até ver a pessoa a quem as fizera. Levantou-se puxando-a com ele e levou-a para fora da casa de banho, passando pelo escritório até uma porta que ela não tinha notado antes. Os seus aposentos privados, o quarto da cobertura acima do escritório. O espaço era lindo, masculino e limpo. Janelas do chão ao teto, com vista para os jardins da propriedade ao luar. Uma cama enorme com lençóis escuros, tudo caro e discreto. Caroline deveria estar nervosa, deveria repensar, deveria lembrar-se de todas as razões pelas quais isso era complicado. Em vez disso, quando Nico se virou para ela, ela entrou no seu espaço, estendeu a mão e beijou-o novamente. O seu controlo se quebrou. Ele puxou-a contra si, as mãos deslizando pelas costas dela, passando pelos quadris, levantando-a até que as pernas dela envolvessem a cintura dele. Ele a carregou até a cama, deitou-a gentilmente e deitou-se ao lado dela. Eles tiraram as roupas entre beijos. A blusa dela, a camisa dele, as barreiras removidas até que restasse apenas pele, calor e desejo. As mãos dele traçaram o corpo dela com reverência, como se estivesse memorizando cada curva, cada resposta. Quando ele a tocou, realmente a tocou, Caroline emitiu sons que não reconhecia. "Olhe para mim", disse Nico com a voz áspera. "Quero ver-te." Ela encontrou os olhos dele, aqueles olhos escuros que a tinham visto dançar, que a tinham visto quebrar e não tinham desviado o olhar. E ela deixou-o ver tudo. O desejo, o medo, a necessidade desesperada de se sentir viva novamente. Quando finalmente se uniram, foi intenso e consumidor. Não gentil, mas também não áspero, apenas honesto. Caroline perdeu-se na sensação, na maneira como ele se movia com ela, na maneira como ele sussurrava o seu nome como uma oração. Depois de ficarem deitados juntos no escuro, a respiração deles voltou lentamente ao normal. O braço de Nico estava à sua volta, a cabeça dela no peito dele, ouvindo os batimentos cardíacos dele, os mesmos batimentos cardíacos que a mantiveram firme durante o ataque de pânico. "Arrependimentos?" perguntou ele baixinho. Caroline pensou em mentir. Pensou em todas as razões profissionais e pessoais pelas quais deveria se arrepender. "Eu deveria", disse ela finalmente. "Mas não me arrependo", disse ele apertando-a nos braços. "Ótimo, porque ainda não terminei contigo, Caroline Maxwell. Estamos apenas a começar." Ela adormeceu, ouvindo os batimentos cardíacos dele, imaginando como seria a versão de si mesma ao acordar. A luz da manhã entrava pelas janelas do chão ao teto, e Caroline acordou lentamente, desorientada. Lençóis de seda, uma cama que não era a dela, um braço em volta da sua cintura que pertencia a alguém que tinha visto cada parte dela poucas horas antes. Nico, ela virou-se cuidadosamente. Ele já estava acordado, apoiado num cotovelo, observando-a com uma intensidade que provavelmente deveria alarmá-la, mas que, em vez disso, aqueceu o seu corpo. "Estás a olhar fixamente", disse ela, com a voz rouca devido ao sono. "Estou. Sem desculpas. Estou a tentar decidir se a noite passada foi real ou se foi imaginação minha. Se a imaginou, estou a ter a mesma alucinação.
A sua boca curvou-se, então estamos ambos delirantes. Ele traçou um dedo pelo braço dela, causando-lhe arrepios, arrependimentos à luz do dia. Caroline pensou honestamente sobre limites profissionais e dinâmicas de poder, e todas as maneiras como isso poderia complicar a sua carreira recém-ressuscitada, sobre como ela havia prometido a si mesma que nunca mais seria vulnerável. Nunca mais deixaria ninguém vê-la quebrar. Eu deveria, disse ela, mas não faço isso. Algo na sua expressão suavizou-se. Precisamos de conversar sobre o que isto significa. Eu sei. Caroline sentou-se, puxando o lençol com ela. O quarto parecia diferente à luz do dia. Ainda bonito, mas real, com livros na mesinha de cabeceira, uma chávena de café na cômoda. Este era o seu espaço privado, e ela estava nele, nua, a ter uma conversa sobre limites. Nico também se sentou, parecendo escolher as palavras com cuidado. Quero deixar uma coisa clara. A noite passada não reescreve o teu valor aqui, disse ele. Tu ganhaste isso muito antes de me tocar. Não estás aqui porque dormimos juntos. Estás aqui porque és excepcional no que fazes. Mas dormimos juntos. Caroline precisava de dizer isso. E tu és tecnicamente meu empregador. Isso é complicado. É mesmo. Ele não discordou. É por isso que estou a propor que estabeleçamos alguns limites. O que acontece nesta sala fica privado. A equipa não pode saber. Não porque eu tenha vergonha, mas porque isso protege-te. Se isto acabar mal, não quero que a tua reputação profissional seja prejudicada novamente. A consideração dele a surpreendeu. Tu pensaste nisso. Não pensei em mais nada desde que te vi dançar. A honestidade dele era desarmante. Eu quero-te, Caroline. Ambas as versões. A brilhante analista e a mulher que se move como se a música fosse a salvação. Mas não vou deixar que o facto de te querer te magoe. Por isso, estabelecemos regras. No trabalho, somos profissionais. Em privado, somos o quê? Amantes, parceiros, empregador com benefícios. Honestos, disse Nico. Somos honestos sobre o que queremos e o que nos assusta. Sem jogos, sem fingir que isto é casual quando não é. Caroline puxou os joelhos para o peito e envolveu-os com os braços. Não sei se consigo fazer isto, manter este nível de intensidade. Estive entorpecida durante 3 anos. Sentir tanto é assustador. Por isso vamos ficar assustados juntos. Ele aproximou-se, sem tocar, mas perto o suficiente para que ela sentisse o seu calor. Não tens de fazer isto sozinha. É isso que estou a oferecer. Parceria, profissional e pessoal. O que precisares, no ritmo que precisares. E se eu precisar de espaço às vezes, se tiver outro ataque de pânico, e precisar de me esconder, então tu esconder-te-ás e eu esperarei. Mas não desaparecerás completamente. Não te tornarás invisível novamente. Os olhos dele fixaram-se nos dela. Essa é a minha única regra. Podes precisar de distância, mas não podes desaparecer. Combinado. Caroline estendeu a mão. Feito. Ele a segurou, mas em vez de apertá-la, puxou-a para si e beijou-a. Lento, completo e promissor, fazendo-a esquecer completamente os limites. As 2 semanas seguintes foram um estudo e contradições. Durante o dia, eram profissionais consumados. Caroline trabalhava num pequeno escritório que Nico montou para ela, completo com servidores seguros e software de contabilidade forense, ao qual ela não tinha acesso há anos. Eles aceitaram casos juntos. Uma mulher cujo sócio desviou a folha de pagamento. Uma família tentando recuperar uma herança escondida por um administrador desonesto. As habilidades de Caroline voltaram como memória muscular, e com elas veio a confiança que ela pensava ter perdido para sempre. Nico tratava a sua experiência com reverência, fazia perguntas que aguçavam o seu raciocínio, ouvia quando ela explicava estruturas financeiras complexas, com o tipo de atenção que a fazia sentir-se ouvida, em vez de tolerada. Durante as reuniões com clientes, ele deferia ao seu conhecimento, deixando claro que ela era a especialista. Mas à noite, tudo mudava. Havia momentos roubados entre os casos. A mão dele na coxa dela durante uma teleconferência com um cliente, escondida debaixo da secretária, ela distraindo-o quando ele trabalhava até tarde, entrando no escritório dele e fechando a porta, beijando-o até ele esquecer o que estava a rever. A consciência constante um do outro, a maneira como trocavam olhares através da sala e sentiam a atração. Eles estabeleceram um ritmo. Depois do expediente,
Ela ia ao quarto dele. Jantavam às vezes comida de fora, às vezes refeições que ele mesmo preparava, porque Nico Batani sabia cozinhar. Conversavam sobre casos, sobre a infância, sobre os sonhos que tinham antes de a vida se tornar complicada. E então acabavam na cama dele, a conhecer os corpos um do outro com uma intensidade que deveria assustá-la. Mas Nico era paciente, atencioso. Ele aprendeu o que a fazia suspirar, o que a fazia rir, o que a fazia esquecer a timidez. E ela também o conheceu. As cicatrizes nas costelas dele, resultado de um negócio que deu errado. A maneira como ele a abraçava depois, como se ela pudesse desaparecer. A vulnerabilidade que ele demonstrava quando pensava que ela estava a dormir. "Conta-me uma coisa", disse Caroline uma noite, deitada no escuro com a cabeça no peito dele. "Por que contabilidade forense? Por que não contratar alguém para lidar com as coisas ilegais e manter-se limpo?" A mão dele traçava padrões na coluna dela. "Porque as coisas ilegais são como se magoa as pessoas. As coisas legais. É assim que você as salva." Eu vi meu pai operar nos dois mundos. Ele era bom nas partes ilegais. Implacável, eficaz. Mas isso o consumiu, o tornou paranoico, o matou. Então, você escolheu diferente. Eu escolhi usar as ferramentas ilegais para atingir objetivos legais. Recuperação de ativos, investigação financeira. É uma zona cinzenta, mas é onde o sistema mais falha com as pessoas. Tu compreendes isso melhor do que ninguém, ela compreendia. Cada caso em que trabalhavam reforçava isso. O sistema não foi concebido para ajudar os vulneráveis. Foi concebido para proteger os poderosos. "Preciso de te dizer uma coisa", disse Nico cuidadosamente. "Sobre como vejo isto, Caroline ficou ligeiramente tensa. "Está bem, quero a tua mente brilhante no trabalho e o teu corpo rendido em privado. A sua honestidade era brutal e bela. Quero as duas versões de ti. A analista que consegue rastrear dinheiro através de sistemas impossíveis e a mulher que dança como se fosse livre. Isso é injusto? Provavelmente, mas é a verdade." Caroline processou isso. A intensidade disso. A totalidade. "Tu és obcecado. Eu sou. Não nego. Pela tua mente, pelo teu corpo, pela maneira como ris quando resolves um quebra-cabeças particularmente complexo. Pelo facto de teres ataques de pânico e ainda assim apareceres para trabalhar no dia seguinte. Sim, estou obcecado. Isso assusta-te? Deveria." Em vez disso, Caroline deu por si a dizer: "Não, faz-me sentir viva porque era verdade." Durante 3 anos, ela esteve entorpecida, escondida, segura na sua invisibilidade. A obsessão de Nico, a sua recusa em deixá-la esconder-se intelectual ou fisicamente, estava a forçá-la a voltar à existência. E era assustador e emocionante na mesma medida. "Descobri uma coisa", disse Caroline, precisando corresponder à vulnerabilidade dele. "Quando me pedes para explicar teorias financeiras enquanto estamos na cama, primeiro o documentário." "Sim. Então percebi que realmente queres entender. Ouves como se a minha experiência fosse importante. Além da sua utilidade, porque é. Não és apenas útil, Caroline. És fascinante. Ver a tua mente a funcionar é tão cativante quanto ver o teu corpo a se mover. O elogio não deveria tê-la afetado tão profundamente, mas depois de anos sendo reduzida ao seu testemunho ou ao seu fracasso, ser vista como uma pessoa completa parecia revolucionário." Ela o beijou lentamente, deliberadamente. "Não sei se consigo manter essa intensidade a longo prazo, mas quero tentar." "Então vamos tentar." Os braços dele a envolveram com força. Mas a intensidade, Caroline descobriu, tinha um custo. Os pesadelos começaram na terceira semana. Não todas as noites, mas com frequência suficiente. Ela sonhava com o tribunal, com a filha de Bradley Hoffman, gritando que Caroline tinha destruído a família deles, com repórteres perguntando como era trair um mentor. Ela acordava ofegante, desorientada, e Nico estava lá, sem tentar consertar as coisas, sem oferecer clichês, apenas presente, abraçando-a até o pânico passar. Às vezes conversavam, às vezes ficavam sentados em silêncio, mas ele nunca a fez sentir-se quebrada por isso. "Conta-me sobre o teu pai", Caroline perguntou uma noite, depois de um sonho particularmente ruim. "A história real, não a versão oficial." Nico ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder.
Então ele estava a se encontrar com alguém sobre um acordo de proteção. Negociação padrão, mas a outra parte trouxe um terceiro homem, alguém que meu pai não conhecia. Segurança, eles disseram. O meu pai tentou sair, eles não o deixaram. A mão de Caroline encontrou a dele na escuridão. A versão oficial foi um ataque cardíaco durante um jantar de negócios. Nico continuou. Conveniente, limpo. Mas eu tinha 19 anos, não era estúpido. Eu sabia o que era aquela reunião e sabia que o mundo em que ele operava, a violência, as ameaças, o perigo constante, finalmente o tinham alcançado. Sinto muito. Eu também, durante muito tempo. Depois, decidi fazer as coisas de forma diferente. Usar as ligações, os recursos, o conhecimento, mas aplicá-los para ajudar as pessoas em vez de as magoar. Talvez isso seja idealista. Não é. Caroline aproximou-se. Era o que eu também queria. Usar as minhas competências para expor a corrupção, proteger pessoas vulneráveis. Foi por isso que testemunhei. E isso custou-te tudo. Não tudo. Ela beijou-lhe o ombro. Estou aqui contigo, fazendo um trabalho que importa novamente. Isso conta para alguma coisa. No escuro, a voz de Nico estava rouca de emoção. Não precisas suportar essa intensidade sozinho. É para isso que estou aqui. Quando for demais, quando o trabalho te afetar, quando os pesadelos vierem, quando precisares te esconder, não precisas fazer isso sozinho. Entendes? Caroline percebeu que estava a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Não sei como não estar sozinha. Estou sozinha há 3 anos. Eu sei, mas já não estás. É isso que isto é. Parceria. Parceria verdadeira. Onde nos vemos completamente. As partes brilhantes e as partes quebradas, tudo. Ela adormeceu assim, abraçada por alguém que tinha visto os seus piores momentos e não se tinha afastado, que queria a sua genialidade e a sua vulnerabilidade em igual medida, que a fazia sentir que ser vista não era perigoso. Era a salvação. Ashley tinha enviado uma mensagem depois do artigo sobre o primeiro caso delas ter sido publicado. Um pedido de desculpas envolto em nostalgia que chegou meses tarde demais para fazer diferença. O nome da mulher era Helena Rodrigues, e ela sentou-se à frente de Caroline com o tipo de exaustão que vem de anos lutando contra um sistema projetado para proteger os poderosos. O seu ex-marido, um gestor de fundos de hedge com conexões políticas, tinha escondido os bens conjugais tão bem que 3 advogados e 2 investigadores particulares não conseguiram encontrá-los. Enquanto isso, Helena trabalhava em 2 empregos para sustentar os filhos, enquanto ele vivia numa cobertura em Tribeca e passava férias nas Maldivas. Eu sei que o dinheiro existe, disse Helena com a voz monótona de tanto repetir. Eu vi os extratos antes de ele entrar com o pedido, mas o contabilista forense dele fez tudo desaparecer. O tribunal diz que não há nada a recuperar. Caroline analisou os documentos. Trusts offshore, empresas de fachada nas Ilhas Caimão, estruturas corporativas tão complexas que pareciam deliberadamente projetadas para frustrar a investigação. Ela reconheceu o trabalho. Sofisticado, caro e quase certamente legal. Quase. Há uma maneira, disse Nico, da sua posição junto à janela. Ele tinha ficado calado durante a maior parte da reunião, deixando Caroline liderar. Mas isso requer o acesso a contas que, tecnicamente, não temos autorização para ver. Caroline sentiu um aperto no estômago. O que isso significa? Perguntou Helena. Significa que precisaríamos usar métodos que não seriam válidos em tribunal, disse Caroline com cautela. Poderíamos encontrar o documento com o dinheiro onde ele está escondido, mas a prova em si seria inadmissível. Mas você poderia encontrá-lo? Helena inclinou-se para a frente. Você poderia provar que ele está a mentir? Sim. A palavra soou como uma confissão depois que Helena saiu com a promessa de considerar as opções. Caroline ficou em pé junto à janela, de braços cruzados, olhando para a cidade sem vê-la. Estás zangada, observou Nico. Estou em conflito. Ela virou-se para ele. Testemunhei contra o meu mentor porque ele infringiu a lei, porque as regras eram mais importantes do que a lealdade ou a conveniência. Agora estás a pedir-me para fazer exatamente o que o condenei. Não. Nico aproximou-se. A sua intensidade concentrou-se inteiramente nela. Estou a pedir que reconheças que, às vezes, a lei falha com as pessoas. Que seguir regras pode ser outra forma de violência quando essas regras protegem os abusadores. Isso é racionalização.
É o que todos os contabilistas corruptos dizem antes de ajudarem pessoas vulneráveis em vez de roubá-las. A sua voz permaneceu calma, mas havia algo afiado por baixo. O teu mentor roubou clientes idosos para enriquecer. Isto é recuperar bens roubados de alguém que está a usar o sistema legal como arma. Vês a diferença? A lei não vê a diferença. Então talvez a lei seja inadequada. Ele parou a um braço de distância. Podes recusar. A Helena encontrará outra pessoa, alguém com menos restrições éticas, e o ex-marido dela ficará com o dinheiro enquanto ela trabalha até a exaustão. Essa é a escolha moral que estás a defender. As mãos de Caroline cercaram-se. Não me manipules. Não estou a manipular. A honestidade dele era brutal. Estou a pedir que vejas o que a tua ética realmente protege. Às vezes, a coisa certa e a coisa legal não são a mesma coisa. Ela não tinha uma resposta que não parecesse rendição. Naquela noite, deitada na cama dele com as luzes da cidade projetando sombras no teto, a discussão continuou. Estás a esconder-te novamente, disse Nico, a mão dele traçando padrões no ombro nu dela. Por trás de regras que falharam com as pessoas que queres ajudar. Não me psicanalize quando estamos nus. Por que não? É mais honesta assim. Ele se moveu, apoiando-se em um cotovelo para poder ver o rosto dela. Testemunhou contra o seu mentor porque as regras eram mais importantes do que a lealdade. Agora, não quebra uma regra mesmo quando segui-la significa que alguém sofra. Qual versão de si é real? A pergunta soou como uma acusação. Caroline virou-se para ele. A raiva e o desejo estavam tão entrelaçados que ela não conseguia separá-los. Talvez ambas as versões sejam reais. Talvez seja isso que torna isto impossível. Ou talvez estejas a usar a ética como uma armadura. O polegar dele traçou o lábio inferior dela para que não tenhas de te envolver totalmente com a realidade complicada de ajudar as pessoas. Isso não é justo, é preciso. Os olhos dele mantiveram os dela implacáveis. Queres ajudar as pessoas, Caroline? És brilhante nisso, mas queres ajudá-las dentro de limites que te mantêm a salvo da complexidade moral. Isso não é coragem, é controlo. Ela beijou-o para o calar. Com força, com raiva, toda a frustração do dia canalizada para o contacto. Ele retribuiu o beijo com igual intensidade, a mão agarrada ao cabelo dela, inclinando a cabeça dela para poder aprofundar o beijo. Eles se uniram com uma urgência feroz, raiva e desejo indistinguíveis. As mãos dele mapeavam o corpo dela com certeza possessiva. Ela correspondia, unhas a arrastar pelas costas dele, dentes no ombro dele, recebendo tanto quanto dando. A intimidade era quase violenta na sua honestidade. Nenhum dos dois se escondia atrás da gentileza. Quando terminaram, sem fôlego e emaranhados, a discussão não tinha sido resolvida. Deitaram-se no escuro, sem falar. O espaço entre eles carregado com tudo o que não foi dito. Caroline olhou para o teto e odiou que ele estivesse certo. Ela vinha usando a ética como distância, uma forma de ajudar as pessoas sem correr o risco de se tornar aquilo que condenava. Segura, controlada, escondida atrás de regras que a absolviam de uma escolha moral real. Nico aceitou o caso sem lhe dizer, contratou alguém que ela não conhecia, recuperou documentos que ela nunca viu. Em 2 semanas, o advogado de Helena tinha influência suficiente para forçar um acordo. O ex-marido, confrontado com provas que não podiam ser usadas em tribunal, mas que podiam destruí-lo na imprensa, concordou com os termos que davam a Helena metade de tudo. Caroline soube disso quando Helena ligou para lhe agradecer, chorando de alívio. Os seus filhos teriam estabilidade. Ela poderia deixar um dos seus empregos. O pesadelo tinha acabado. Eu não ajudei nisso, disse Caroline com cuidado. O Nico disse-me que não podias profissionalmente, mas disse que foi a tua análise que tornou isso possível. Obrigada. Independentemente do que fizeste ou não fizeste, obrigada. Depois de terminar a chamada, Caroline sentou-se no seu escritório a olhar para o telefone. A sua linha ética, a fronteira que ela defendera tão ferozmente, teria deixado aquela mulher presa. Teria priorizado o seu próprio conforto moral em detrimento da segurança de Helena. Ela encontrou Nico no seu escritório, a rever contratos. Nunca mais um caso como esse, disse ela sem preâmbulos. Eu vou ajudar. Farei o que for necessário. Ele olhou para cima com uma expressão indecifrável. Então levantou-se, aproximou-se dela e segurou o seu rosto com as 2 mãos. Essa escolha, disse ele baixinho.
O fato de ter lutado com ela, de a estar a fazer conscientemente, é por isso que és extraordinária, não apesar da tua ética, mas por causa dela. Porque pensas antes de agir, porque isso te custa algo. Naquela noite, ele fez amor com ela de maneira diferente. Mais devagar, com mais reverência, como se ela tivesse revelado algo precioso ao admitir a incerteza em vez de se esconder atrás da certeza. As suas mãos a adoravam, a sua boca seguia a arquitetura do corpo dela, com atenção deliberada, os seus olhos nunca se afastando dos dela. Depois, com a cabeça dela no peito dele, o batimento cardíaco dele constante sob a orelha dela, Caroline sentiu a mudança entre eles. Ela não estava apenas a aceitar o mundo dele. Ela estava a escolhê-lo conscientemente, com plena compreensão do que isso significava. Estou apavorada, ela sussurrou na escuridão. Eu sei. Os braços dele apertaram-na com mais força. Mas não estás a esconder-te. Isso é tudo. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã. Enviou o nome que ela passou 3 anos a tentar esquecer. Bradley Hoffman. Caroline olhou para o ecrã, com o café a arrefecer na sua mão. 2 linhas. Asterisco. Estou fora. Podemos encontrar-nos? Devo-te uma conversa. Asterisco. O que se passa? A voz de Nico veio da porta. Ela virou o portátil para que ele pudesse ver. Observou a expressão dele mudar. Não era alarme, mas uma avaliação cuidadosa. Não precisas de responder. Eu sei, mas o dedo dela já pairava sobre o botão de resposta. Acho que preciso. O café era um território neutro, movimentado o suficiente para ser seguro, silencioso o suficiente para uma conversa. Caroline chegou 15 minutos mais cedo, com o Nico ao lado dela, apesar dos seus protestos. Não estou a pairar, disse ele no carro. Estou de volta. Agora há uma diferença. Sentaram-se numa mesa de canto. A perna de Caroline balançava debaixo da mesa. A mão de Nico repousava firme no joelho dela. Bradley Hoffman entrou sem se parecer em nada com o homem que dominava as suas memórias. Mais magro, com cabelos grisalhos nas têmporas, rugas ao redor dos olhos que não existiam no tribunal. Ele a viu, hesitou e depois se aproximou. Caroline, a voz dele estava mais áspera do que ela se lembrava. Obrigado por concordar com isto. A mão de Nico apertou ligeiramente o joelho dela. Caroline não o apresentou. Não precisava. O olhar de Bradley registrou o fato caro, a posição protetora, a intimidade óbvia e a compreensão passou pelo seu rosto. Não vou tomar muito do seu tempo, disse Bradley, sentando-se na cadeira oposta. Só precisava de lhe dizer uma coisa cara a cara. Caroline esperou, com a garganta apertada demais para falar. Você estava certa. As palavras saíram sem emoção, exausto com tudo. A fraude, o roubo, o que eu me tornei. Passei 3 anos numa prisão federal convencendo-me de que eu era a vítima, que você me traíra por ambição ou ciúme, que o sistema falhara comigo. Ele fez uma pausa, olhou para as mãos. Então, há cerca de 6 meses, finalmente me permiti olhar para o que realmente tinha feito. Os clientes que eu roubei, a confiança que eu traí. A carreira que eu destruí. A tua, não a minha. A minha merecia ser destruída. Ele olhou para cima, encontrou os olhos dela. Tu fizeste a coisa certa, Caroline. Tentaste me contar antes de denunciar. Deste-me a chance de confessar. Eu escolhi lutar. A visão de Caroline ficou embaçada. Agora estou a trabalhar como contabilista, continuou Bradley, para uma organização sem fins lucrativos no Bronx, ajudando pessoas a declarar impostos, a gerir a contabilidade de pequenas empresas. Trabalho básico, trabalho honesto, é o que eu deveria ter feito o tempo todo. Ele enfiou a mão no casaco, tirou um cartão de visita e deslizou-o pela mesa. Não estou a pedir perdão. Não estou a pedir nada. Só precisava que soubesses que não arruinaste a minha vida. Impedi-me de arruinar mais vidas, incluindo a minha. A barragem se rompeu. As lágrimas que Caroline conteve por 3 anos jorraram quentes e incontroláveis. Nico passou o braço pelos ombros dela, firme e reconfortante. Sinto muito, disse Bradley baixinho, por ter custado tudo para ti. Por o sistema ter punido a denunciante em vez de protegê-la. Isso não é culpa tua. A culpa é de todos nós, que a fizemos pagar por fazer o que era certo. Ele levantou-se, deixou o cartão de visita na mesa e saiu.
Caroline chorou nos braços de Nico naquele café movimentado, sem se importar com quem havia, finalmente libertando a culpa que carregava como penitência. Bradley precisava de ser arruinado. O testemunho tinha sido necessário. Ela podia perdoar-se. A oferta de emprego chegou 3 dias depois. Cargo de contabilista forense sênior na Morrison Hayes, uma das principais empresas de investigação de Nova York. Salário de 6 dígitos, benefícios completos, reabilitação profissional total. Eles acompanharam o seu trabalho de consultoria, explicaram na carta formal. Ouviram coisas impressionantes. Caroline sentou-se no escritório de Nico, a carta de oferta estendida sobre a secretária entre eles. Deve considerar, disse ele com a voz cuidadosamente neutra. Quer que eu aceite? Quero que tenha a escolha. Ele recostou-se na cadeira, com os olhos indecifráveis. Isto é tudo o que perdeste há 3 anos. Legitimidade, respeito profissional, uma carreira que não opera em zonas cinzentas. Mas não, acho que deves acompanhar o trabalho lá durante uma semana. Ver como te sentes, tomar uma decisão informada. Os escritórios da Morrison Hayes eram tudo o que Caroline se lembrava sobre contabilidade legítima. Vidro e aço, cadeiras ergonômicas, protocolos de conformidade, hierarquia estruturada, profissionalismo, ética, segurança. Ela acompanhou o contabilista sênior Marcus Webb por 5 dias. Observou-o trabalhar em casos importantes: fraude corporativa, peculato, recuperação de ativos, tudo dentro dos limites legais, tudo faturável a taxas premium, tudo ajudando clientes que podiam pagar honorários de uns $300 por hora. No terceiro dia, uma mulher ligou pedindo ajuda. O seu sócio havia roubado da conta conjunta. Ela não podia pagar os honorários. Marcos foi compreensivo, mas firme. A política da empresa exigia pagamento adiantado. Caroline pensou em Helena, em Rosa Moreno, em todos os casos que ela e Nico aceitaram com base em contingência porque os clientes não podiam pagar. No quinto dia, Marcos convidou-a para almoçar e fez a oferta formal enquanto comiam saladas. Adoraríamos ter-te na equipa, disse ele. A tua reputação precede-te. O que fizeste? Testemunhar apesar do custo pessoal. Isso requer integridade, algo que valorizamos aqui. Caroline olhou para ele, sério, competente, operando dentro de sistemas projetados para proteger pessoas que podiam pagar por proteção. Bom trabalho. Trabalho importante, mas limitado. Posso pensar sobre isso? Ela perguntou. Claro, leve o tempo que precisar. Naquela noite, Nico estava diferente, tenso. Ele serviu o vinho com precisão controlada. Seus movimentos eram cuidadosos de uma forma que sinalizava contenção, em vez de relaxamento. Como foi a firma? Ele perguntou. Profissional, legítima, tudo o que eu sempre quis. Mas Caroline pousou o copo. Se eu aceitar esse emprego, teremos que terminar, não é? Os músculos da sua mandíbula ficaram tensos. O conflito de interesses destruiria a sua carreira. Não vou deixar isso acontecer. Então, isso é um ultimato. Uma carreira segura ou você? Não, ele se aproximou com uma intensidade focada e aguda. Isso é honestidade. Quero que você fique. Quero que escolha este trabalho. Escolha-me. Escolhe a realidade confusa e complicada que construímos. Mas preciso que a escolhas livremente. Preciso saber que não estás a ficar porque é mais fácil ou porque tens medo de partir. Isso é manipulador. É honesto. A mão dele segurou o rosto dela, o polegar traçando a maçã do rosto. Quero-te, Caroline, profissionalmente, pessoalmente, completamente. Mas não vou prender-te com desejo ou dependência. Entra naquela empresa legítima. Terás tudo o que perdeste, exceto a mim, exceto isto. O seu beijo era possessivo, com um toque de algo que parecia desespero. Caroline retribuiu o beijo com igual intensidade. Raiva e desejo misturados. Odeio que me estejas a obrigar a escolher. Eu também odeio isso. A testa dele pressionou-se contra a dela. Mas precisas de fazer isso por ti, não por mim. Naquela noite a intimidade foi diferente, urgente e quase frenética. Ambos tentavam memorizar o que poderia ser perdido. As mãos dele traçavam o corpo dela como se estivesse a gravá-lo na memória. Ela correspondia, recusando-se a ser passiva, reivindicando-o de volta. Nenhum dos dois falando porque as palavras tornariam a escolha demasiado real. Depois de ficar deitada no escuro, Caroline tomou a sua decisão.
Não porque ficar fosse mais fácil, mas porque partir, voltar ao trabalho legítimo dentro de limites seguros, ajudando apenas pessoas que podiam pagar pela ajuda. Isso parecia esconder-se novamente, como escolher o conforto em vez da coragem. Ela passou 3 anos entorpecida. Nico a fez sentir viva. O trabalho que faziam, confuso, legalmente questionável, mas realmente eficaz, importava mais do que a legitimidade. Vou ficar, disse ela na escuridão, com os braços dele apertando-a com mais força. Tens a certeza? Tô a escolher o trabalho que importa. As zonas cinzentas, tu. Ela virou-se para encará-lo. Tudo isso conscientemente. O beijo dele foi diferente desta vez. Reverente, grato, como se ela lhe tivesse dado algo precioso, em vez de apenas fazer uma escolha. A família Tusson sentou-se na sala de conferências de Nico com o tipo de dignidade que vem de sobreviver a uma dor impossível. Marie Tusson, com quase 60 anos, sotaque haitiano ainda forte após 30 anos nos Estados Unidos, segurava uma fotografia da sua filha. Naen tinha 23 anos, disse ela, com um inglês cuidadoso e preciso. Estudante de enfermagem. Ela estava a voltar do hospital para casa quando o carro a atropelou. O motorista, Bradley Ashford, filho de um promotor imobiliário, estava bêbado, a enviar mensagens de texto a 100 km numa zona residencial. Cumpriu 6 meses na prisão do condado. O processo civil por homicídio culposo deveria ter proporcionado aos Two Saints um acordo suficiente para cobrir o funeral de Naem, os seus empréstimos estudantis, alguma coisa. Só que a família Ashford tinha feito desaparecer os seus bens. O advogado diz que não há nada a recuperar. O marido de Marie, Jean-Claude, disse: o tribunal nos concedeu a sentença, mas eles dizem que a família é insolvente. Sabemos que isso não é verdade, mas não temos dinheiro para pagar investigadores. Não temos dinheiro para lutar. Caroline olhou para os documentos financeiros que conseguiram reunir, estruturas corporativas abrangendo 3 estados, fundos fiduciários em Delaware e Nevada, propriedades detidas por LLCs com proprietários beneficiários anônimos. O trabalho era sofisticado, caro e claramente concebido para frustrar exatamente este tipo de execução de sentença. Era também o caso mais complexo que ela tinha tratado desde os seus dias na Whitmore and Associates. Quanto tempo? Perguntou Nico baixinho. Caroline estudou os documentos, o seu cérebro de contabilista forense já a mapear conexões. 3 semanas, talvez 4. Se eu conseguir aceder aos registros de que preciso, terás tudo. Tudo o que precisar. A investigação consumiu-a. Caroline trabalhava 16 horas por dia rastreando registros corporativos e transferências de propriedade, seguindo o dinheiro através de empresas de fachada e acionistas nomeados. Nico trabalhava ao lado dela, não fazendo a análise, mas apoiando-a. Café às 3 da manhã, perguntas que aguçavam o seu raciocínio. A presença constante de alguém que acreditava que ela era capaz. Eles entraram em sintonia. Uma parceria profissional perfeita e total. Ela explicava uma estrutura corporativa particularmente complexa e ele fazia exatamente a pergunta certa para ajudá-la a ver o padrão. Ele revisava contratos enquanto ela mapeava transações, ambos trabalhando em silêncio companheiro, quebrado apenas por insights ocasionais. A tensão sexual era constante, mas adiada. A mão dele na coxa dela durante uma sessão de revisão tarde da noite. Uma promessa para mais tarde, ela encostada nele enquanto revisava documentos, sentindo a respiração dele parar. Beijos roubados no elevador entre reuniões. A consciência de que, quando finalmente tivessem tempo, a libertação seria intensa. 2 semanas depois, Caroline encontrou o primeiro grande ativo, uma propriedade de férias em Vermont detida através de um fundo fiduciário com o colega de quarto da faculdade de Gene Ashford como administrador fiduciário nomeado. Ela mapeou a conexão, documentou a cadeia de propriedade, sentiu a familiar sensação de as peças se encaixarem. Há mais, disse ela a Nico naquela noite. Isto é apenas o começo. No final da 3ª semana, ela tinha descoberto tudo. Imóveis em 4 estados, contas de investimento mantidas por fundos familiares, participações acionárias corporativas ocultas em LLCs, os 2,3 milhões de dólares em ativos que a família Ashford alegava não existirem. A descoberta aconteceu às 4 da manhã de um sábado. Caroline olhou para a tela,
Viu a conexão final que esclareceu tudo e riu. Exausta, triunfante, um pouco histérica. Nico ergueu os olhos do seu próprio trabalho. Você descobriu tudo. Ela virou a tela para ele. Todos os ativos, todas as estruturas, todas as mentiras. Posso provar que a alegação de insolvência é fraudulenta. Ele foi até ela, puxou-a da cadeira e beijou-a com força. Você é extraordinária. Eles apresentaram a documentação ao advogado dos dois santos na segunda-feira de manhã. Veja a expressão do advogado mudar de ceticismo para espanto ao revisar a análise de Caroline. Isso é meticuloso, disse ele. Isto vai forçar um acordo. 2 semanas depois, a família Ashford concordou em pagar a totalidade da sentença, em vez de enfrentar acusações adicionais de fraude. Os dois santos saíram do escritório do advogado com um cheque que não traria a sua filha de volta, mas honraria a sua memória, pagaria os seus empréstimos estudantis e criaria uma bolsa de estudos em seu nome. Marie abraçou Caroline com tanta força que as suas costelas comprimiram. Disse algo em Creole que Caroline não entendeu, mas sentiu de qualquer maneira. Lá fora, parada no estacionamento, Caroline percebeu que estava a tremer. Desta vez, não era de pânico, mas de alívio. 3 semanas de intensidade, de se esforçar profissionalmente de maneiras que não fazia desde o julgamento. De recuperar não apenas as suas habilidades, mas também a confiança nelas. Foi você quem fez isso, disse Nico baixinho. Você deu a eles a justiça que o sistema não conseguiu. Mas, 2 dias depois, uma investigação discreta veio de um endereço IP federal. Caroline olhou para o assunto. Read to Kant v. Ashford, documentação financeira asterisco. Ela não abriu. Em vez disso, apagou o e-mail, limpou a pasta de lixo e sentou-se com o peso do que acabara de fazer. Ela tinha ultrapassado os limites, não apenas filosoficamente, mas também na prática. E encobrir os seus rastros tornava-a cúmplice de maneiras que iam além da consultoria. Aquela noite parecia uma celebração e um acerto de contas juntos. Champanhe na sua cobertura, as luzes de Manhattan espalhando-se abaixo deles como uma promessa. As 3 semanas de tensão adiada finalmente tiveram permissão para ser liberadas. Ele a despiu lentamente, reverentemente, e as suas mãos mapeando o corpo que ele conhecia intimamente, mas abordando-o como uma descoberta de qualquer maneira. Ela correspondeu à sua intensidade, recusando-se a ser passiva, reivindicando-o de volta com igual desejo. Quando se uniram, foi familiar e novo ao mesmo tempo. O conforto de se conhecerem, combinado com a eletricidade de realmente se verem. Depois, emaranhados em lençóis caros, as luzes da cidade pintando padrões em suas peles, Nico a puxou para perto. Preciso que saiba uma coisa, disse ele, sua voz áspera com honestidade. Isso começou porque eu te queria. Isso não mudou. Ainda te quero constantemente, mas não é mais só isso. Eu preciso de ti. Da tua mente, da tua ética, da tua coragem. Tu me tornas melhor. O trabalho que fazemos é melhor porque tu fazes parte dele. O peito de Caroline doía com o peso de ser vista tão completamente. Tu me fazes sentir viva. Durante 3 anos eu fiquei entorpecida, escondida, sobrevivendo. Tu não me deixaste esconder. Nem a minha inteligência, nem o meu corpo, nem a minha capacidade de sentir. Eu tinha medo de ti. Ainda tenho medo. Mas eu escolhi isto. Eu escolhi-te. Eu escolhi o trabalho confuso, complicado e legalmente questionável que realmente ajuda as pessoas. O beijo dele foi resposta e promessa ao mesmo tempo. Eles fizeram amor novamente. Mais devagar desta vez, menos urgente. Ambos levando tempo para memorizar o que construíram juntos. Mas mais tarde, enquanto ele dormia, Caroline ficou acordada pensando naquele e-mail apagado, na linha que ela havia cruzado, na pessoa em que ela estava a se tornar nas zonas cinzentas. Ela já não se escondia, mas também não tinha a certeza de se reconhecer. A luz da manhã encontrou-os entrelaçados, exaustos e satisfeitos. Caroline acordou e viu que Nico já estava acordado, observando-a com uma intensidade que provavelmente deveria preocupá-la, mas que, em vez disso, a fazia sentir-se preciosa. Recusei a oferta da Morrison & Hayes, disse ela sem preâmbulos. Formalmente ontem, a expressão dele mudou para alívio e algo mais profundo. Tenha certeza? Pare de me perguntar isso.
Ela apoiou-se num cotovelo. Tenho a certeza de que passei 3 anos a punir-me escondendo-me. Você não me deixou esconder, nem a minha inteligência, nem o meu corpo, nem a minha capacidade de sentir as coisas. Você tem sido obcecado por mim e isso deveria assustar-me. Mas não assusta, porque a sua obsessão vê-me completamente. Todas as partes quebradas e todas as partes brilhantes. Não estou a falhar, estou a escolher o trabalho que importa e estou a escolher-te. A resposta dele foi um beijo doloroso, reivindicando posse e gratidão. Então és minha profissionalmente e pessoalmente. Não partilho a Caroline. Ótimo. Ela beijou-o de volta com igual intensidade. Nem eu. Em um mês, eles formalizaram o que vinha funcionando informalmente. Mas a Tenny Maxwell Consulting, uma entidade empresarial legítima que operava em zonas cinzentas legais criativas, tinham registrado uma licença ampla de consultoria e recuperação. Um truque de contabilidade que mantinha os reguladores satisfeitos sem revelar o objetivo. Especializavam-se na recuperação de ativos para clientes. O sistema tradicional falhou. Aceitavam casos em contingência para pessoas que não podiam pagar honorários adiantados. Nico fornecia capital e conexões. Caroline fornecia experiência e legitimidade. O primeiro dia no novo escritório, um edifício renovado em Carroll Gardens. Nico puxou-a para o escritório privado e trancou a porta. Isto é nosso, disse ele, encostando-a à secretária. Tudo o que construirmos a partir daqui, construiremos juntos. Parceiros iguais que não conseguem tirar as mãos um do outro. Isso não é uma falha no modelo de negócio. A boca dele encontrou o pescoço dela. Isso é uma característica. Eles batizaram o escritório com uma intimidade intensa e desesperada. Ela sentou-se na secretária, com o corpo dele entre as suas coxas, ambos cientes de que estavam a marcar território, a reivindicar espaço, a oficializar o que tinha começado com ela a dançar no salão de baile dele. Mas 3 dias depois, um artigo foi publicado na secção de negócios. Caroline encontrou-o enquanto tomava o café da manhã. Asterisco, os contabilistas paralelos. Fontes anônimas questionam métodos de recuperação pouco ortodoxos. Asterisco. O artigo não os nomeava diretamente, mas as implicações eram claras. Clientes a obter resultados que os investigadores tradicionais não conseguiam alcançar. Métodos que existiam em zonas cinzentas legais. Rumores de tecnologia usada sem a devida autorização. Nico leu-o durante o pequeno almoço como se fosse uma previsão do tempo. Era inevitável. Somos demasiado eficazes para que as pessoas não reparem. Isto pode destruir-nos, disse Caroline, com as mãos a tremer ligeiramente à volta da chávena de café. Uma investigação, uma intimação. Então teremos cuidado. Ele estendeu a mão por cima da mesa e cobriu a mão dela com a sua. Sempre soubemos que este trabalho é. Isso não muda o que ele realiza. Caroline pensou em Rosa Moreno, em Helena Rodrigues, na família de Tucson, pessoas que não tinham mais para onde recorrer. A investigação federal que ela apagou nunca reapareceu. Mas às vezes ela acordava às 3 da manhã, com a certeza de que isso provaria que mesmo o silêncio deixa evidências. Preciso que compreendas uma coisa, disse ela baixinho. Quando testemunhei contra Bradley, acreditava que o sistema protegeria os denunciantes, que fazer a coisa certa era mais importante do que proteger-se. Eu estava errada. O sistema puniu-me por dizer a verdade. Então, agora estou a operar fora dele. Mas isso não significa que me sinta confortável com isso. Eu sei, disse ele, traçando círculos com o polegar nas costas da mão dela. O teu desconforto é a razão pela qual isto funciona. O dia em que estiveres completamente confortável a quebrar regras é o dia em que nos tornaremos aquilo que condenaste. A tua consciência mantém-nos honestos. 3 meses após essa abertura, uma jornalista contactou Caroline diretamente. Alison Cross, do Times, investigava serviços alternativos de recuperação financeira. Ela queria conversar. Caroline encontrou-se com ela num café no Brooklyn. O aviso de Nico ecoava na sua cabeça. Não precisas de fazer isto. Podemos encaminhá-la para o nosso advogado. Mas esconder-se parecia covardia. Alison era mais jovem do que Caroline esperava. 30 e poucos anos, olhos perspicazes, aplicativo de gravação já aberto no telemóvel. Obrigada por me receber. Tenho acompanhado a sua carreira desde o julgamento de Whitmore. Isso foi há 3 anos. Não sou mais essa pessoa, não é?
Allison inclinou-se para a frente. Caroline Maxwell testemunhou porque o sistema falhou. Agora ela opera em zonas cinzentas porque o sistema ainda falha. É essa a história que me interessa. Elas conversaram por 2 horas. Caroline não incriminou a si mesma nem a Nico, mas também não escondeu nada. Ela falou sobre clientes que não podiam pagar taxas de os US$ 300 por hora, sobre bens escondidos tão bem que a Legal Discovery não conseguiu encontrá-los, sobre a escolha entre seguir regras que protegiam abusadores ou quebrar regras que ajudavam vítimas. Então você está admitindo que opera fora dos limites legais? Allison perguntou. Estou admitindo que os limites legais são inadequados. Caroline olhou nos olhos dela. O sistema foi concebido para proteger pessoas com recursos. Todos os outros recebem clichês sobre justiça. Eu escolhi ser útil em vez de ética. Talvez isso me torne uma hipócrita, mas ajuda pessoas que não têm mais a quem recorrer. O artigo foi publicado 2 semanas depois, sem ser um artigo sensacionalista. Allison escreveu algo sutil, questionando se as estruturas legais servem à justiça ou protegem o poder. Caroline e Nico foram mencionados, o trabalho deles foi descrito e os depoimentos dos clientes foram incluídos. A resposta foi imediata. 3 novos clientes ligaram em poucas horas. 2 advogados ameaçaram investigar. Uma mensagem de Bradley Hoffman. Asterisco. Orgulhoso de si. Está a fazer o que eu deveria ter feito, usando as suas habilidades para ajudar em vez de se esconder. B. Asterisco. Naquela noite, Caroline estava no terraço dos fundos do prédio que agora compartilhavam, observando as luzes da cidade. Nico apareceu atrás dela. Envolveu-lhe a cintura com os braços e ficaram em um silêncio confortável. Sem arrependimentos? Perguntou ele. Caroline pensou na carreira legítima que tinha recusado, no caminho seguro que tinha rejeitado. A decisão de operar em zonas cinzentas, de se deixar ver completamente, de confiar em alguém o suficiente para se mostrar vulnerável. Nenhum, ela disse. É exatamente aqui que eu devo estar. 6 meses depois, contrataram Maia Torres, 25 anos. Brilhante. Recentemente demitida de uma das 4 maiores empresas de contabilidade por questionar violações éticas que ela havia descoberto. Caroline viu-se na intensidade cautelosa de Maia, na sua necessidade de provar o seu valor, no seu medo de que um erro tivesse acabado com a sua carreira. Não acabou, disse Caroline durante a entrevista. Apenas redirecionou-te para um lugar onde podes realmente ajudar as pessoas. Treinar Maia tornou-se a paixão inesperada de Caroline. Ensinar-lhe a rastrear dinheiro através de empresas de fachada, a reconhecer padrões em livros aparentemente limpos, a entender quando as regras serviam à justiça e quando protegiam a corrupção. Mas Maia questionava tudo. Fazia perguntas incômodas que Caroline tinha aprendido a deixar de fazer a si mesma. Isso é legal? Perguntou Maia durante sua segunda semana, revisando a documentação que Caroline tinha reunido para um caso de divórcio contestado. Caroline sorriu levemente. Essa não é a pergunta que fazemos aqui. A pergunta é, isso torna as coisas certas? O ceticismo de Ma era visível. Mas se infringirmos a lei para ajudar alguém, não estamos apenas provando que o ex-marido dela está certo, que as regras não importam. O desafio fez Caroline parar, fez-lhe pensar sobre a linha que ela havia cruzado, a pessoa em que ela se tornara. As regras importam, disse Caroline com cuidado, mas a justiça também importa, e às vezes elas não são a mesma coisa. O sistema falhou com essas pessoas. Estamos a consertar o que o sistema quebrou. Talvez isso nos torne criminosos, mas também nos torna necessários. Mais tarde, repetindo essa conversa para Nico, Caroline sentiu o peso das suas próprias palavras. Ela está certa em questionar, disse Nico. Eles estavam na cama, com os braços dele à volta dela. Manhattan se espalhava abaixo deles como evidência de um império. O dia em que pararmos de questionar é o dia em que nos tornaremos corruptos. Apaguei um e-mail de inquérito federal no mês passado. A confissão veio de repente, depois do caso Tucant. Alguém estava a fazer perguntas sobre os nossos métodos de documentação. Eu apaguei sem ler. Os braços dele apertaram-se à volta dela. Tu estás com medo. Eu sou cúmplice. Ela virou-se para ele. Eu ultrapassei os meus limites, Nico. Aqueles que jurei nunca ultrapassar. E o pior é que eu faria isso de novo, porque aquela família obteve justiça.
porque a morte de Naen Toussaint significou algo em vez de nada. Então, o que isso faz de mim, humana? A mão dele segurou o rosto dela. Já não te escondes atrás de regras. Estás a fazer escolhas morais reais. Escolhas confusas, complicadas e caras. Isso não é corrupção. É coragem. Ou é assim que a corrupção começa? Como sabemos a diferença? Continuamos a questionar. Continuamos a ver o custo. Lembramo-nos por que fazemos isto. Os olhos dele fixaram os dela, escuros e intensos. O meu pai parou de questionar. Ele se convenceu de que a violência era necessária, que as ameaças eram justificadas. Ele se perdeu nas zonas cinzentas. Mas tu ainda tens medo. Ainda sentes o peso de cada limite que ultrapassamos. Esse medo nos mantém honestos. Um ano após a inauguração, a Bethany Maxwell Consulting ocupava 3 andares do Carroll Gardens Brownstone. 5 funcionários, incluindo Maia, casos que variavam de simples rastreamentos de ativos a complexas investigações de fraudes internacionais. Uma reputação de obter resultados que os investigadores tradicionais não conseguiam. Caroline ficou na sala de conferências até tarde uma noite, a rever as finanças com Nico, licenças comerciais na parede, as suas credenciais profissionais restauradas ao lado delas. Ela conseguiu recuperar o seu nome original para deixar de se esconder atrás do pseudônimo que adotou por vergonha. Somos legítimos, disse ela, quase surpreendida. É estranho como isso funciona. Operamos em zonas cinzentas, mas estamos registrados, licenciados, pagamos impostos. Essa é a beleza disso. Nico aproximou-se por trás dela, deslizando os braços pela sua cintura. Nós existimos no espaço entre o legal e o ilegal. Ajudamos as pessoas. O sistema falha, mas fazemos isso através de estruturas que o sistema reconhece. Isso torna tudo melhor ou pior? Torna tudo sustentável. Ele virou-a para ficar de frente para ele. Não somos criminosos, Caroline. Somos pessoas que entendem que a lei e a justiça nem sempre são a mesma coisa. Construímos algo real aqui, algo que importa. Ela beijou-o lentamente, deliberadamente. Eu nunca quero perder isto. O trabalho que importa, a parceria, tu não vais perder. A resposta dele foi feroz. Nós construímos isto juntos, parceiros iguais em todos os sentidos. A minha obsessão por ti não diminuiu. Aprofundou-se. Eu olho para ti durante as reuniões com clientes e ainda não consigo respirar. Eu vejo-te a trabalhar e apaixono-me ainda mais pela tua mente. Abracei-te à noite e perguntei-me como é que eu existia antes de ti. Amor, a palavra apanhou-a desprevenida. Amor, sem hesitação. Estou apaixonado por ti, Caroline. Estou desde que te vi dançar. Mas agora estou apaixonado por tudo em ti. A genialidade e o trauma. A coragem e o medo. A mulher que testemunha contra os mentores. E a mulher que apaga e-mails federais para proteger as pessoas. Tudo isso. As lágrimas queimavam-lhe os olhos. Também te amo. Não achei que pudesse sentir tanto depois de tudo, mas fizeste-me sentir viva. Fizeste-me acreditar que ser vista completamente não era perigoso. Era necessário. Naquela noite, a intimidade deles foi diferente. Ternura e intensidade juntas, celebração e promessa combinadas. As mãos dele adoravam o corpo dela com reverência familiar. Ela correspondia com igual paixão, nenhum dos dois se escondendo, ambos completamente expostos. Depois de se entrelaçarem nos lençóis, com as luzes da cidade a pintar padrões na pele deles, Caroline sentiu que aquilo estava certo. Eles construíram um império com base na complexidade moral, na escolha de ajudar em vez de se esconder, na recusa em deixar que a inadequação do sistema se tornasse uma desculpa para a inação. Há 3 anos, ela era invisível. Uma empregada doméstica a esconder-se do seu passado, convencida de que tinha destruído a sua única oportunidade de ter um trabalho significativo. Agora, ela era Caroline Maxwell novamente. Contabilista forense, empresária, parceira em todos os sentidos da palavra. Vista completamente por alguém que a amava. Não apesar da sua complexidade, mas por causa dela. Às vezes, as melhores decisões são as imprudentes, murmurou ela na escuridão. Os braços de Nico apertaram-na com mais força. E às vezes, ser vista é exatamente o que você precisa para se sentir viva. Eles construíram algo juntos nas zonas cinzentas. Império profissional e salvação pessoal entrelaçados.
Não era perfeito, não era totalmente legal, mas era real e importante e ajudava pessoas que não tinham para onde recorrer. Caroline adormeceu ouvindo os batimentos cardíacos dele, o mesmo ritmo que a havia acalmado durante seu primeiro ataque de pânico no banheiro dele. A mesma presença constante que a havia sustentado enquanto ela se quebrava e se reconstruía. Ela não estava mais se escondendo. Estava exatamente onde deveria estar. Vista, desejada, amada e completa. Construindo um império nas sombras, dançando na luz. E em algum lugar além da luz, as sombras esperavam. Prova de que mesmo o império mais limpo deixa um rasto. Se esta história te fez sentir algo, se a ressurreição de Caroline ressoou em ti, se a obsessão de Nico pareceu perigosa e certa, se a parceria deles na Zona Cinzenta tocou algo em ti, deixa um comentário a dizer-me o teu momento favorito. Partilhe isto com alguém que acredita em segundas oportunidades e no amor perigoso. E lembre-se, você merece ser visto por completo. Partes quebradas, partes brilhantes, tudo. Isso não é apenas romance, é revolução. Esta é a história de Caroline e Nico. Uma dança no escuro que se tornou uma parceria na luz. Obrigado por ouvir. Até a próxima, continue a escolher o que é imprudente. Pode ser que isso salve